Estão presentes aqui neste auditório a senhora Aline Virgílio, técnica da SEI, doutorando em Desenvolvimento Regional e Urbano pela Universidade de Salvador, mestre em Economia. Experiência em Economia Brasileira, Economia Política e Desenvolvimento Econômico. Da Academia de Shandong, eu penso que se levante, please, é o senhor Liu Wentao. Está conosco? Acredito que saiu. O senhor Liu é diretor de pesquisador da Academia de Pesquisa Macroeconômica de Shandong, mestre em Economia e secretário-geral da Associação de Macroeconomia de Shandong. O senhor Liu Qin, eu acho que saiu também, diretor do Instituto de Planejamento Estratégico da Academia de Pesquisas Macroeconômicas de Shandong. Senhor Wan Wan. Aqui, estão chegando ali agora. Não, somente, please. PhD em Economia, diretor do Instituto Regional de Pesquisa Econômica. E também o senhor Shan Dao, diretor do Departamento de Gestão de Pesquisa do Instituto de Macroeconomia de Shandong, possui PhD em Economia pela Universidade de Shandong e pós-doutor no programa de treinamento conjunto. Esses que eu citei, senhoras e senhores, são especialistas envolvidos neste intercâmbio, presentes aqui no auditório, a quem solicitamos uma salva de palmas. Também presente a senhora Yuan Shen, pesquisadora assistente da Academia de Pesquisa Macroeconômica de Shandong, é diretora da Associação de Acadêmicos Europeus e Americanos e recebeu o prêmio de contribuição extraordinária do Comitê Provincial do Partido ZHI, focado em pesquisa de economia de consumo. Sintam-se todos homenageados e o nosso diretor-presidente fará agora a apresentação dos nossos palestrantes. O senhor José Cássio, por gentileza. Pessoal, eu peço por gentileza aí que a gente vá dando uma respirada aí para poder sermos objetivos, mostrarmos o painel de forma objetiva e façamos com que esse encontro seja bem proveitoso como está até agora. Bom, eu vou apresentar inicialmente o meu professor Edgar Porto, que é doutor em planejamento, é uma pessoa extremamente qualificada, no sentido trato pessoal, né? É um gentleman, mas, acima de tudo, é um técnico de rigor excessivo. Eu aprendo diariamente com Vossa Senhoria. Tenho a honra de tê-lo ali ombreado como meu... Eu até estive com o filho dele essa semana e disse que ele é que é meu chefe, não sou eu que sou o chefe dele, não, né? Então, professor Edgar, em seu nome, eu quero agradecer novamente aí a todos os nossos servidores aqui presentes que fazem contigo aí esse brilhante trabalho. A nossa reitora Zangues, seja muito bem-vinda. A senhora detém uma simpatia também muito boa. É muito legal lidar com pessoas tão qualificadas e pessoas que virão ao nosso Estado somar com conhecimento de ponta, com tecnologia, com inovação. Aqui na SEI, como eu disse para os empresários, a senhora terá um terreno fértil para desenvolver conosco os estudos e as pesquisas que vamos fazer em conjunto. Então, receba a minha gratidão, a gratidão a todos os professores aqui presentes. Os senhores viram aí que nós temos aqui pós-doc e outros professores de formação técnica que somará os nossos esforços. Bom, então entrando aqui já no tema do intercâmbio, nós temos esse memorando firmado com Shandong, que levou 2 anos para ser assinado. O chinês ele tem um ditado popular, que diz o seguinte, que você deve atravessar o rio sentindo as pedras. Então, para chegar a esse momento aqui, foram e tem sido inúmeras correspondências, WhatsApp, às vezes 1 mês para uma resposta, porque eles, né, estão planejando para 2050 as ações e nós precisamos aprender também a sairmos do improviso e utilizarmos a política pública de forma eficiente e qualidade, que é isso que o governo tem buscado.
Então, doutor Edgar, eu vou lhe passar a palavra para fazer a exposição por parte da SEI. Nós reduzimos o número de professores, vamos concentrar na reitora. E doutor Edgar, então, vai fazer uma apresentação desses estudos. Grato. Bom dia, minha gente. É um prazer enorme receber todos vocês aqui. Pela segunda vez, nós fazemos esse seminário. Há um ano atrás fizemos o primeiro. E agora estamos, depois de 2 anos e meio, conversando à distância, usando Zoom, usando Teams, usando todos os recursos tecnológicos que a gente dispõe. A gente conversou muito com os nossos colegas de Shandong, e agora tivemos a grata satisfação de recebê-los agora presencialmente. Ontem já passamos um dia muito agradável e discutindo com os colegas de Shandong os nossos próximos passos. Amanhã vamos fazer uma sequência de visitas ao polo petroquímico, ao porto de Aratu, e na quinta-feira, infelizmente, eles vão ter que passar somente 4 dias. Na quinta, eles vão nos deixar, mas estão sempre presentes agora nos nossos corações, porque têm sido pessoas muito agradáveis, pessoas muito competentes, e eu acho que agora passaram a ser nossos amigos. Como a Cássio comentou, bom, primeiro, eu não posso ser professor dele, porque eu descobri que eu sou sempre aluno. E o mundo de hoje, como ele muda muito a cada momento, se a gente não estudar o tempo todo, nós vamos ser jogados para fora do trem, já que a gente está falando em logística. Então, eu aprendi que eu sou um estudante. Eu, às vezes, ensino, às vezes, aprendo, e estamos sempre em troca. E eu acho que é isso que nós vamos fazer com nossos colegas chineses, agora, durante esses próximos anos, eu imagino, de cooperação. Esse trabalho, nós tivemos aí um longo caminho aí nos últimos 2 anos e meio, como eu falei anteriormente. Aliás, eu vi que Georgette foi anunciada aqui, que era diretora anterior da SEI, e nós tivemos a primeira reunião com o cônsul comercial com ela. E depois a Cássio deu um impulso muito grande a essa comunicação. Por que a gente está fazendo esse trabalho com os chineses? Alguém já nos perguntou. Por que não com os americanos? Por que não com os europeus? Eu quero dizer para vocês que nós encaminhamos uma carta de cooperação para a Embaixada dos Estados Unidos, foi entregue em mãos, em Brasília. Nós encaminhamos também uma carta para a Embaixada, para a União Europeia. Fizemos uma reunião com a União Europeia, mas as coisas não andaram como todos nós gostaríamos que andasse. E com a China nós tivemos um progresso muito grande durante todo esse período. E é muito interessante a gente pensar em como essa relação do Brasil com a China é importante. O presidente Lula esteve na China. É evidente que o Brasil tem que ter um cuidado muito grande nas suas políticas internacionais. Aliás, a política internacional do governo Lula, dos 2 primeiros, foi uma política sensacional. Este também é uma política cuidadosa, que precisa ter uma relação amistosa com todos os países, evidentemente. Entretanto, a China tem uma peculiaridade muito importante, que é algo que a gente dá muito valor. A China tem concebido uma relação de uma nova globalização, uma relação internacional, numa globalização com os países,
numas trocas de ganha-ganha, trocas comerciais, trocas econômicas, respeito à cultura, respeito aos problemas dos outros países, não põe a guerra em primeiro lugar, não é? Não está presente nem no discurso da China esses conflitos. Então, as relações que a China tem proposta para um desenvolvimento mundial é uma relação de multipolaridade, o que é muito interessante para nós, países do Sul, países que têm uma desigualdade regional muito grande, países que têm uma pobreza muito intensa. E a China mostra, evidentemente, para o mundo que a sua política, os seus avanços, a sua mão de obra bastante qualificada, seus avanços tecnológicos, etc., resultam em redução de pobreza intensa na China nos últimos 30 anos, cerca de 850 milhões de pessoas, avanços no PIB, avanços muito fortes nas relações comerciais. O Brasil e a Bahia hoje têm a maior, digamos assim, fluxo comercial do mundo com os chineses. Portanto, nós temos todas as justificativas para fazer uma relação muito profícua com os nossos amigos chineses, nossos amigos simpáticos, amigos chineses. É evidente que nós temos algumas barreiras da língua, evidentemente, e temos também alguns cuidados culturais, onde nós precisamos compreender digamos assim, as formas diferentes entre nós e a China e dentro da própria China. A China tem 56 etnias que têm dialetos diferentes dentro do próprio país. Portanto, nós vamos aprender muito, e isso é muito gostoso, aprender sempre. Isso é que a gente vai se propor a fazer. Alguns temas importantes que nós vamos tratar com os nossos colegas de Shandong, e eu me lembrei, anteontem, recebi uma mensagem da colega Karen, que antes era pesquisadora na Universidade de Fujian, na China, e que agora está no Itamaraty, no Brasil. E ela me mandou a aprovação pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, a aprovação do uso de direitos especiais de saque, que pode gerar 80 bilhões de dólares e 140 bilhões de dólares, aliás, 140 bilhões de dólares para ações sobre o clima e enfrentamento da pobreza. Isso é extremamente importante. A abertura desse crédito para que os países, principalmente os países dos BRICS, possam ter acesso a essas linhas de financiamento para esse tema. Preste atenção. Enfrentamento da pobreza e também redução das emissões de carbono. Isso, para nós, é importante. Daí porque vou apresentar muito rapidamente aqui alguns slides que tratam dos temas que nós estamos começando a discutir agora presencialmente. Ontem tivemos uma primeira conversa, mas ainda vamos avançar. Espero que agora com progresso, com uma aceleração maior. Essa imagem foi da inteligência artificial, não é uma imagem que vocês podem associar à Bahia, embora alguém pode dizer que a Chapada Diamantina está representada pelos morros, mas isso, digamos, é uma imagem de uma associação entre investimentos em logística, em circulação de cargas com trens de alta capacidade, trens que possam respeitar o meio ambiente e que possam também permitir um tipo de agricultura mais sustentável.
sobre isso, vou só citar para vocês um esforço que nós aqui da CEI estamos fazendo. Ontem mostramos para os colegas chineses, que é um pensamento que podemos associar a preservação ambiental com o enfrentamento na pobreza na Bahia. Qual é a possibilidade que nós temos de, por exemplo, utilizarmos uma cesta de projetos como pagamento de serviços ambientais, você pagar para as pessoas preservarem o ambiente, ao mesmo tempo usando o mercado de carbono como um mercado para absorver investimentos e créditos, fundos de investimentos, e, ao mesmo tempo, utilizar isso na agricultura familiar em algumas regiões da Bahia, porque nesta agricultura familiar estão presentes a maioria das famílias pobres da zona rural da Bahia. E a maioria, uma boa parte dessas famílias são conduzidas por mulheres, o que isso, na nossa sociedade, que nós precisamos enfrentar, e ao mudar esse processo, nessa sociedade, isso significa uma vulnerabilidade, infelizmente, significa uma vulnerabilidade. Precisamos enfrentar isso dessa forma. Se nós tivermos uma cesta de projetos dessa natureza, por exemplo, agora que nós vamos fazer um projeto de PSA, junto com o PNUD, o Leonel estava aqui há poucos momentos, acho que não está mais, vamos tratar da questão do incentivo à produção da agricultura familiar com baixo carbono, e vamos associar isso na Chapada Diamantina com atividades turísticas, ok? Então, nós podemos fazer produções na agricultura familiar com produtos mais positivos do ponto de vista nutritivo, não é? Do ponto de vista ambiental, e podemos também reforçar fluxos turísticos, como se faz muito na China. Acho que os nossos colegas chineses podem nos ajudar nisso, onde os agricultores na China, eles também atraem fluxos turísticos para conhecer o processo produtivo, a beleza da paisagem de algumas produções no meio rural, que ficam lindíssimas, e que isso atrai um conjunto de pessoas muito importante. Podemos fazer isso, o secretário da Cultura estava aqui há pouco tempo, podemos fazer isso também com a cultura. Nós podemos trabalhar na perspectiva de atividades culturais, inserir no processo turístico, articular o processo turístico e articular a produção na agricultura familiar. Não é? Articular as áreas de produção. Esse conjunto de fatores, minha gente, é um conjunto importantíssimo para ser trabalhado de forma integrada. A vida não é fragmentada, a vida é toda articulada. Nós fragmentamos também a gestão pública em todos os níveis. Então, é preciso que a gente entregue as ações, articule as ações, não só entre nós aqui na Bahia, entre as nossas secretarias, mas agora também com a experiência, com a sabedoria de povos distantes, como os chineses, mais próximos agora da gente, a partir dessa integração que nós estamos construindo. Isso aqui é só para mostrar, que nessas áreas onde nós estamos definindo um processo digamos assim, de investimentos até o ano 2050, para a gente alcançar as metas que o governo Lula já estabeleceu na reunião de Paris, de redução, ou, digamos, alcançar a neutralidade de carbono até 2060, a nossa perspectiva é que a gente possa fazer isso desta forma que eu comentei, e outras mais, nessas regiões, e alcançando esses processos a partir dos investimentos do PPA.
as zonas, o que significa cada zona pela agricultura familiar e pelo PIB. E para finalizar, tem um aspecto importantíssimo que a China evoluiu muito e que o mundo de hoje, com o processo, digamos assim, de repartição do processo produtivo, exigiu que a gente tivesse uma logística de transporte azeitada numa escala mundial. As regiões que não tiverem integração com outras regiões do mundo, as regiões que não estiverem associadas com sistemas de transporte, com acessibilidade, elas terão muita dificuldade de se desenvolver. Pode ser que até algumas delas queiram ficar isoladas, mas nós entendemos que os processos de investimentos em logística de transporte podem levar a Bahia para um novo ciclo de desenvolvimento, um novo ciclo de atração de indústria, voltar ao processo de industrialização, de serviço, mas com respeito ao meio ambiente e com enfrentamento da pobreza. Esses processos de investimentos na área de logística, ligando principalmente, aproveitando a força de atração dessa macro-região de Salvador, para que a gente possa aqui transformar a Bahia numa espécie de portal logístico e articular também essa região com outras cidades da Bahia. Nós identificamos cerca de 120 cidades que podem se beneficiar somente desses investimentos em logística. Tá? Isso, vocês compreendem que isso abrange 50% da população. O outro projeto que eu comentei antes com vocês alcança os outros 50% da população. A ideia é não deixar ninguém de fora, mas é preciso ter um processo de discussão, um processo muito eficiente, articulado de gestão muito clara e de uma gestão permanente, uma gestão que se mantenha de forma a alcançar os nossos objetivos de longo prazo. Isso a gente está aprendendo com os nossos colegas chineses, que pensam a médio e longo prazo. Acho que nós precisamos fazer isso, não é? Precisamos avançar muito nesse sentido. Por fim, queria mostrar a importância também dessa macro-região para que nós pudéssemos avançar nos investimentos industriais, na qualificação das pessoas, da mão de obra, e neste local aqui nós temos a presença de aproximadamente quase 70% do PIB da Bahia, mais de 30% da população. E se pudermos aproveitar isso para refletir esses avanços para as outras regiões da Bahia, em função dos potenciais de cada uma, isso poderá ter uma repercussão muito importante no desenvolvimento do nosso Estado. E, para finalizar, nós temos também aqui uma concentração de pessoas e necessidade de serviços na área da tecnologia em comunicação, da tecnologia em conectividades, para que possamos aprender aos investimentos na área de cidades inteligentes, que os chineses têm muitos avanços nesse sentido, para que a gente possa aprender nessa área e depois ir expandindo para cada região da Bahia, associando os serviços, as informações e serviços na área de educação, de saúde, associados a transporte, para dar informações, para melhorar a vida das pessoas e para também facilitar a informação para o planejamento público e privado. Então, são esses temas que nós estamos discutindo com os nossos colegas da China e acho que nós vamos fazer um bom trabalho juntos. Muito obrigado. Som, agora. Professor Edgar, grato pela explanação, pela objetividade também, né, que nós teremos outros palestrantes.
e dizer o seguinte, pessoal, isso que está sendo proposto, desenhado pela CEI ao longo dos anos, e a doutora Georgette aí também se sinta abraçada, viu? É uma honra estar lá na sua cadeira, né? Sinta-se em casa ainda, viu? E esses estudos, eles possuem um link direto com esses empresários aqui, amigos que os senhores estão vendo, né? Nós temos aqui o CEO da Sinop, uma das maiores empresas de óleo e gás do mundo. Temos aqui o representante da CITIC, talvez uma das maiores construtoras da Ásia. Então, todos esses projetos que foram apresentados aqui estão sendo discutidos a quatro mãos para que a gente consiga alcançar o êxito, né? E, obviamente, eu gosto de relatar que a Bahia não possuía um plano ferroviário antes do primeiro fórum realizado aqui na Bahia. E nós mostramos para a empresa CITIC, essa gigante da construção, o estudo que foi feito pela CBPM no sentido de identificar que na Bahia possui sim cargas. O Sul e o Sudeste, durante algum tempo, na competição natural pela sobrevivência, espalhou essa falsa ideia de que a Bahia não possuía cargas. Aí a CBPM produziu esse estudo e apresentou que havia sim. Quando nós falamos com os chineses, eles perguntaram, ok, mas tira essas cargas daí como? E ano passado nós não tínhamos essa resposta. O que é que a CEI fez? Foi ao mercado, identificou a Fundação Dom Cabral, que detém os maiores especialistas do Brasil na parte de logística e transporte, e apresentou agora, está aqui o nosso querido Fábio, representante da Casa Civil, apresentou para o governo o nosso plano ferroviário. Então, o Estado da Bahia tem agora o seu plano apto a se conectar com as iniciativas do governo federal com vistas ao desenvolvimento sustentável do nosso Estado. Então, professor Edgar, você que aumentou aí, eu lhe agradeço como cidadão, como servidor público, essa sua dedicação dos servidores. Então, ato contínuo, eu quero passar a palavra para a professora Zhang, reiterar a nossa felicidade de ter a senhora aqui, com todos os seus colegas. A senhora está com a palavra. Xie. 尊敬的各位来宾、各位朋友、田总领事，大家上午好。非常荣幸，也非常高兴与各位朋友相聚在巴西的巴伊亚州，深入交流，共谋发展，共同庆祝中巴建交50周年。我谨代表山东省宏观经济研究院，预祝此次盛会圆满成功。 Estamos sem a tradução aí, por favor, o pessoal da técnica. E aqueles que, obviamente, não tiverem com o fone, podem fazê-lo, né? Aproveitar aqui esse intervalozinho não previsto para pegar os seus fones. Eu desejo aí que o pessoal do áudio faça o teste. Pronto, agora está no português. Está no português. Todo mundo está escutando aí, pessoal, português? Ótimo. Vamos lá. 尊敬的各位来宾、各位朋友、田总领事，大家上午好。非常荣幸，也非常高兴与各位朋友相聚在巴西的巴伊亚州，深入交流，共谋发展，共同庆祝中巴建交50周年。我谨代表山东省宏观经济研究院，预祝此次盛会圆满成功。中国和巴西是东西半球最大的发展中国家。正如刚才田总领事说的，
中国是巴西全球贸易投资这个最大的伙伴。我们两个国家的贸易投资合作和伙伴关系的发展是全球合作的典范。山东与巴伊亚州是友好省州。去年，在州长先生和田总领事的见证下，我们山东省宏观经济研究院与巴西巴伊亚州的经济社会发展研究院成功签署了战略合作协议。1年多来，双方深入开展交流合作，取得了一批阶段性成果。相信此次交流将开启双方合作的新征程，取得更加有效的新成果。我们山东地处中国东部沿海，是人口大省、文化大省、资源大省和经济大省，是中国重要的工业基地和北方经济发展的战略支点，是连通东北亚和“一带一路”的重要枢纽。近年来，山东充分发挥大省优势，加快对外合作空间和步伐，深入融入共建“一带一路”高质量发展和现代化强省建设，迈出了坚实的步伐。我们这些年的发展，我们总结为可以以下几条。一个方面呢是经济实现了量质的提升。我们这些年通过新旧动能转换和绿色低碳高质量发展的试点示范，地区生产总值近3年年均增长6%以上。去年我们的 GDP 达到了9.2万亿元，我们万亿级的城市有3个，我们的人均 GDP 达到了人均是1.2亿元，1.2万美元还多。我们的科技创新成果丰硕，全社会的研发投入增速呢，近3年都保持在12%以上。我们拥有一所国家的实验室，也就是我们的崂山实验室。我们拥有全国的重点实验室的21家。同时，我们呢还有全球首座的第4代高温气冷却核电站，拥有世界首套时速600公里的高速磁悬浮交通系统，专利发明的这种拥有量达到24万件，比上一年增长是26.5%。我们产业升级的步伐不断加快。我们山东省构建了6997的现代工业产业体系，所谓的6就是六个传统产业，有9个优势的产业，9个新兴的产业，7个未来的产业。
我们培育了11条标志性的产业链。这些产业链呢是布局在整个全世界，科技型的中小企业能突破了4.5万家。山东产业的数字化指数走在了全国的前列。我们的新能源可再生能源的装机量和发电量都比2020年的时候这3年实现了翻番的增长。我们经济发展，特别是产业发展的绿色化和低碳化取得了很明显的进展。我们第4个方面呢，向大家介绍一下我们山东的基础设施建设。我们山东是全国的第1个是交通部和山东省共建的交通强国省域的示范区。我们高铁的营业里程达到了2810公里，居全国的第1位。我们的高速公路通车里程突破了8400公里，我们的路网密度在全国也是比较高的。我们拥有青岛、日照和烟台3个国际大港，这3个港口每年的货物吞吐量都超过4亿吨以上。这个图上介绍的是我们的青岛的5G 的智慧全自动码头，这是在全世界来说的也是非常先进的。我们这个山东港口的货物吞吐量1年能达到17.1亿吨，我们的货物吞吐量，我们的集装箱能达到4100万标箱。我们开通的齐鲁号欧亚班列，就是从山东发车直达欧洲腹地的这种班列，已经通达了24个国家和56个城市。我们致力于港口、高铁、公路和各种交通方式的互联互通，然后努力地降低了我们的物流成本。这个举措呢，不仅有利于企业的这种加快的发展，同时对于百姓的生活也带来很大的便利。大家知道，山东的这个整个中国的这种快递发展，也是让老百姓非常受益。我们介绍第5个方面是对外开放全面拓展。山东拥有上海合作组织示范区，
新旧动能转换的起步区以及自贸试验区等国家级的高水平的开放平台。我们的贸易伙伴遍及了230多个国家和地区。去年我们的货物进出口总额达到了4640亿美元。实际利用外资达到了175亿美元。连续4年，山东省入选我们中国营商环境最好的省份之一。介绍一下我们的生态环境改善情况。我也知道我们巴西的朋友非常关心生态环境改善。我们山东布局了太阳能、核电、海上风电等5大的清洁能源基地建设。这3年，我们的万元 GDP 能耗下降了15.8%。我们的新能源和可再生能源发电装机突破了9700万千瓦，煤电的装机已经下降到50%以下。我们绿水青山的新画卷在我们整个全省展开。这个图上显示的，我们的泰山是联合国的自然和人文的一个资产。我们黄河是我们中国的母亲河，它的入海口就在我们山东的东营。最后一个方面呢，是给大家介绍一下我们的民生福祉在不断的改善，这也是刚才巴西的朋友不断在介绍的。我们省把财政收入的80%以上都用于民生支出。每一年我们新增的就业都超过了120万人。刚才巴西的朋友介绍了他们的农业的发展，我们山东的农业在我们全国来说也是最突出的一个省份。我们的蔬菜、水果、水产品、肉蛋奶产量都走在全国的前列。
这个宜居宜业和美的乡村正在加快建设。以上介绍的7个方面都是经济和社会发展的主要领域，也是我们院里的重点研究方向。我们呢，从编制我们山东省的国民经济和社会发展规划，一直到我们有关政策给这提供一些决策咨询，一直到我们为企业的直接进行服务，我们做了大量的工作。Nós fizemos muitos trabalhos de consultoria para outros órgãos, 也为山东的发展贡献了一些力量。 contribuindo para o desenvolvimento da província de Shandong. 海内存之急，天涯若比邻。中国与巴西、山东与巴以亚洲在产业发展、经贸合作等领域具有很强的互补性。 Nós temos provérbio chinês que diz: o verdadeiro amigo é aquele que, mesmo distante, está perto em espírito. A China, o Brasil, Shandong e Bahia estamos distantes, porém estamos próximos. 特别是在这个数字经济、智慧城市、港口物流、绿色低碳、资源的开发和加工等方面，我们有着共同的诉求和广阔的合作空间。 Porém, nós temos espaço de cooperação muito grande, não só na economia comercial, mas também na economia digital, infraestrutura, cidades inteligentes, energia limpa, logística comercial e agricultura moderna. 作为我们山东省的重点新型智库，我们宏观院呢，在宏观经济、区域经济、现代农业、产业升级、投融资、社会发展、对外开放等领域有着深厚的研究基础。 E como dos principais think tanks de Shandong, o nosso Instituto de Pesquisa Macroeconomia de Shandong possui uma base sólida em pesquisa de macroeconomia, economia regional, agricultura moderna e atualização industrial, investimentos e financiamento. 我们拥有20多个博士生、40多位硕士生，还有一批出色的研究人员。 Nós temos mais de 20 doutores, mais de 40 mestres e diversos especialistas. 我们拥有众多的让我们的政府领导满意，同时让老百姓也很认可的研究成果。 Então, nós temos dois papéis. De um lado, nós temos que satisfazer o governo. Por outro lado, nós temos que satisfazer a população. 我们愿意和巴西和巴以亚洲的朋友们一起， Nós desejamos cooperar conjuntamente com nossos amigos baianos. 努力探索我们两方合作创新发展的有效路径，为企业发展和项目建设做好更多的服务。 Procurando pesquisar e localizar os caminhos mais modernos, mais vantajosos. 与大家一起共同为中巴和山东与巴以亚洲的合作贡献我们的智慧和力量。 E explorar caminhos eficazes para a cooperação inovadora entre as duas regiões, oferecendo serviços relevantes para o desenvolvimento das empresas, contribuindo nossas forças. 最后，诚挚欢迎各位朋友到山东去走一走、看一看。我们好客山东，欢迎你。 Por fim, eu gostaria de convidar a todos os amigos baianos a visitar Shandong. Shandong acolhedora, dar-lhes as boas-vindas. 祝愿各位朋友工作顺利，身体健康，万事如意。 Eu desejo a todos sucesso, saúde e tudo de bom. Obrigado a todos. 谢谢大家。 Obrigado.